A biblioteca é o locus do conhecimento. Não há outra forma, né, de buscar um conhecimento mais desenvolvido do que sem os livros. Você pode ler Google, você pode aprender tendo aula, mas é o livro que vai nos levar para um conhecimento mais desenvolvido, né? O tempo inteiro o Vygotsky vai falar sobre isso. E eu queria falar para vocês agora, né, sobre a aula de hoje, propriamente dita, né? A aula de hoje é sobre conteúdos, conhecimento científico e conhecimento estético e ético na educação infantil. Que conhecimentos são esses? Isso, na nossa concepção vygotskiana, é o que tem de mais importante na educação escolar, seja a educação infantil, universidade, fundamental, médio. A educação escolar trabalha com um tipo de conhecimento que não é qualquer conhecimento. Esse último livro do Vygotsky é onde ele atinge o clímax do seu conhecimento sobre dois tipos de pensamento. E ele vai chegar a esse ponto pelo conceito. Então, um conceito espontâneo, que nós aprendemos no cotidiano, no dia a dia, e um conceito científico, um conceito mais elaborado. Esses conceitos têm uma diferença. O conceito espontâneo, ele adentra o universo da criança, a criança se apropria dele de forma horizontal, quantitativa, é mais um conceito. E existe um outro conceito, que é o conceito científico, que quando nós nos apropriamos desse tipo de conceito, nós mudamos todo o nosso entendimento sobre os conceitos anteriores. Vygotsky vai falar sobre a totalidade do psiquismo infantil. Uma criança é uma totalidade do psiquismo. O psiquismo contém um aspecto da razão e um aspecto da sensibilidade, da emoção. Um aspecto cognitivo e um aspecto da sensibilidade. Então, isso está junto, não está separado na criança. A razão não está separada da sensibilidade e a sensibilidade não está separada da razão. As duas coisas são fundamentais. Quando o Vygotsky fala de uma unidade, ele vai dizer o seguinte: uma criança, no seu desenvolvimento, ela atingiu até ali a idade de 6 meses um determinado tipo de conhecimento já. Ela não consegue falar nem sequer a palavra mãe, que talvez seja o conceito mais importante da criança nesse momento, porque é aquela que lhe dá a vida. O Vygotsky vai nos explicar que a criança pequena, o pensamento dela é sincrético, ela é totalmente sincrética, ele não consegue diferenciar o mundo exterior do mundo interior. Ela não consegue diferenciar o verde do azul, o dentro e o fora, o claro do escuro. As sensações são indiferenciadas, tudo é difuso no pensamento da criança. Em algum momento no seu desenvolvimento, ela vai se apropriando de conceitos, e são esses conceitos, um a um, cada palavra dessa vai sendo apropriada pela criança, e aí ela vai formando, né, a sua personalidade, através da apropriação da cultura, das linguagens, que é o que nós estamos estudando desde ontem. Por isso que é importante a apropriação da linguagem. Então, quando uma criança consegue falar a palavra mãe, algumas falam isso com 7 meses, a outras com 2 anos, 1 ano, 1 ano e 2 meses, varia muito. O importante é que a gente entenda como que se dá esse processo. Vygotsky vai estudar como que a cultura é apropriada pela criança. E ele vai dizer o seguinte: só existe uma forma da criança se apropriar das linguagens, no caso dos conceitos, das palavras e do significado de cada palavra. É através da sua própria atividade. Quando ela fala mãe, ela já sentiu a mãe. A mãe era parte dela, do próprio corpo dela. Ela nasceu da mãe. E ela tem com essa mãe uma relação que é sua própria vida. Então tem uma importância muito grande. Só que ela não vai falar mãe de repente. Ela vai ver o irmãozinho falar mãe, 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 mãe. Em algum momento ela vai associar que quando o irmãozinho fala mãe, é aquela. Ou então a mãe chega e fala mamãe, mamãe, no sentido de
trazendo para si. E ele vai aprendendo. Milhões de vezes ele vai perceber esse conceito, essa palavra, mas ele não vai conseguir falar. Mas ele já vai ter um sentido. Essa palavra já vai denotar um sentido para ele, mas ele não vai conseguir falar ainda. Ele vai fazer o que esse bebê no começo? Ele vai grunhir alguma coisa. No começo nem grunhir, não grunhe. Ele vai expressar algum tipo de som que para ele tem o significado de busca dessa palavra mãe, mas não é a palavra, porque esta palavra mãe foi construída historicamente no desenvolvimento da humanidade. Então, não foi ele que inventou, o bebê não inventa essa palavra. Estou falando desde ontem aqui, não inventei nenhuma palavra, né? O bebê se apropria de uma linguagem já existente. Mãe é a palavra, é um conceito, e ele vai se apropriar desse conceito. Só que a princípio ele vai falar várias vezes mãe para ele. Ninguém vai entender que aquilo é mãe. Então ainda não é a palavra. Então é um exercício fonético. Ele vai expressando através da voz, vai expressando, e ele tem pelo outro lado um sentimento, o pensamento do que é ser mãe. Ele pensa na mãe. E por outro lado, foneticamente ele se exercita para isso, ele cria, ele vai criando, o bebê vai criando, né? Até que um dia ele consegue foneticamente falar a palavra mãe. E essa palavra mãe vai definir aquele seu sentimento em relação à mãe. Gente, isso é fundamental para nós. Quando ele consegue juntar o significado histórico da palavra mãe com o sentido da sua vida, que a sua vida lhe dá para a palavra mãe, as duas linhas convergem. A linha da linguagem, da apropriação da linguagem, e a linha do seu próprio pensamento. A princípio, essas linhas elas são construídas separadamente. Isso é fundamental para que a gente entenda como que se dá a apropriação desses conceitos. Depois de mãe, vamos supor que ele consegue falar au, mamar, não. Ele vai falar vários conceitos. Cada conceito desse, que vai sendo construído separadamente, mas juntamente, vai fazer parte de uma totalidade do seu psiquismo. Quanto mais ele amplia o seu vocabulário, mais ele se humaniza. Ele se humaniza pela apropriação das linguagens. E tem esse vocabulário falado que nós estamos falando aqui. Mas tem um vocabulário que é só o tom da voz. Quando a mãe chega, as pessoas brincam, bebê, vem aqui, e brinca, muda o tom da voz, tudo isso ele está aprendendo. O sorriso das pessoas, ele vai se apropriando desse mundo humano e vai se humanizando. Esses conceitos todos, que ele vai aprendendo ali na infância, outro, esses conceitos não estão separados. Eles fazem parte de uma unidade. Eu acho que não é que está baixo aqui, é que está um ruído ali. E aí fica baixo. Tenta acompanhar, né? Atrapalha muito. Aqui tem 450 pessoas. E tem umas 30 pessoas que estão conversando. Atrapalha as outras 400. Então é necessário o silêncio, senão a gente não avança, né? Aí, essa palavra mãe é apropriada. Depois ele apropria maninho, au, mamá, brinquedo, cachorro, fonfon, casa, carro, carrinho. Ele vai construindo um universo de palavras. Ele vai se apropriando da linguagem humana. Essas linguagens que eu estou falando aqui agora ainda são conceitos separados, mas já fazem parte de um todo. Só com a concepção da totalidade do psiquismo é que nós vamos entender como que se dá o desenvolvimento da criança. Então, essa criança, palavra por palavra, ela vai construindo, ela vai produzindo, ela vai internalizando sentidos históricos da humanidade. Uma cultura que foi produzida antes da criança nascer. Quando ela nasceu, a cultura já estava pronta. Ela foi se apropriando dessa cultura. Por isso que é importante, o Vygotsky passa 100 páginas do livro ali criticando o Piaget, que para o Piaget a criança se desenvolve de dentro para fora. O Vygotsky vai falar, não, a criança desenvolve uma atividade, sim, sua, mas ela vai se apropriar da cultura que está fora.
E só ao se apropriar dessa cultura é que ela vai se humanizar. Vai citar o exemplo, o Mowgli foi criado por lobos, era um lobo, uivava, latia, fazia igual um animal, não tinha nenhuma palavra. Sem palavra não existe memória. Quando ela fala mãe, pronto, a memória. Sempre ela vai falar mãe e vai lembrar. Só é possível a lembrança e a memória através da linguagem. E a linguagem está pronta quando nós nascemos. Acho que até uma humildade diante da humanidade, né? Então, ela vai construir esse universo de palavras. Por exemplo, uma criança bem pequena, ela pode já entender o que é mesa, o que é cadeira, o que é armário. Mesa, cadeira, mesa é mesa, cadeira é cadeira, armário é armário. As três juntas são móveis ou mobília. Esse é um exemplo que o Vygotsky dá num dos livros dele, em 2 dos livros. Então, é mobília, veja, mobília ou móveis não diz respeito apenas a uma coisa, diz respeito a um conjunto de coisas. O Vygotsky chama isso, de uma forma muito mais complexa, de generalização. Há uma generalização, há um desenvolvimento da linguagem que não é apenas a apropriação de mais um conceito, mas é um conceito que conforma todos os demais, que denota um outro significado aos demais. Então, cadeira agora não é só cadeira, cadeira faz parte da mobília. Cadeira agora também é um móvel. O Vygotsky e a sua equipe, eles vão fazer uma pesquisa de muitos anos na Sibéria, com povos primitivos. Eles vão descobrir que esses povos primitivos tinham uma imensa quantidade de conceitos, só que eles não tinham a generalização dos conceitos. Isso é fundamental. O que é a generalização? É uma forma mais desenvolvida do pensamento, que o Vygotsky vai chamar de conceito científico, que conforma os demais, que reorganiza, que dá um outro significado e um outro sentido. Então, pessoas, por exemplo, como vocês, que estudaram, né, durante muitos anos, vão compreender o mundo a partir de generalizações. O ser humano cultural, eles chamam de cultural, que é esse mais desenvolvido no seu tempo, é um ser humano que pensa, desde criança ele vai generalizando. Porém, o que acontece? Muitas crianças não têm acesso a esse tipo de pensamento, que é um pensamento mais elaborado. O livro Pensamento e Linguagem, ele vai explicar isso, mas de uma forma extremamente profunda. Eu venho estudando esse livro, acho que desde 93, quando eu fiz uma primeira disciplina no mestrado que estudava o livro, só que era em espanhol, ainda nem tinha em português. E ainda tem muito que estudar. Acabamos de fazer um outro estudo com um grupo de pesquisa nosso lá em Campo Grande, com professores da rede, esse ano. Foi mais uma lida. Cada vez que lê, descobre outras coisas. Ele vai em cada detalhe desse desenvolvimento, do conceito, até o pré-conceito, aquele que existe antes do conceito, até o conceito científico, para mostrar o caminho do desenvolvimento do psiquismo infantil, né? Como que se dá esse desenvolvimento, que para nós professores e da educação infantil é mais importante ainda. Mas a lógica dessa apropriação do conhecimento é a mesma de todos nós, mesmos adultos. Então vivemos numa sociedade cultural extremamente desenvolvida. As pessoas que não têm, que não conseguiram se apropriar das formas mais elaboradas do pensamento, vão pensar as coisas sempre no senso comum, a coisa em si, separada. Isto é isto, aquilo é aquilo. Não, não é assim na cultura. Só que muitas pessoas não conseguem se desenvolver suficientemente para compreender que tudo está interligado e que existem formas de pensamento mais desenvolvidas que vão conformar, que vão transformar e que vão dar uma outra concepção no pensamento, que é justamente o que eles chamam de conceito científico, que é a ciência, que é a estética, no caso da arte, e a ética. Nós trabalhamos com valores na educação infantil. Se uma criança está batendo na outra, tem um valor ali. A professora vai lá e se impõe, né? Ela não deixa isso acontecer. Ela vai lá e se coloca. É uma ação ética, de valoração, desde que a criança é pequena, né? Então, a ética, a estética e o pensamento científico são, por excelência, o sentido histórico da educação escolar. Os conteúdos, linguagem e cultura, tudo isso é a mesma coisa. A pedagogia didática é como ela vai fazer isso. A professora é aquela que vai decidir, é uma decisão.
o conteúdo não é uma decisão tirada fora, ela tem que ser decisão da professora. A professora tem que escolher esse conteúdo. Cara, ela vai dialogar com a escola, com os parâmetros curriculares, né? Com os outros CEINs, com a orientação do núcleo de educação infantil. Há um diálogo permanente, mas quem escolhe no final das contas deve ser a professora, é ela que dá aula. A professora tem que acreditar no conteúdo que ela está trabalhando. Ela tem que trabalhar, escolher aquele conteúdo e dizer assim, escolhi porque esse é o melhor para essa criança. Ela é que sabe. É ela que sabe, não é alguém de fora que vai saber. Alguém de fora pode dizer, olha, tem tais e tais conteúdos, o que você acha? Legal, tem esse. Né? Mas quem escolhe tem que ser a professora. Quando a professora não escolhe o conteúdo, o que acontece? Ela se torna um profissional alienado, que vai fazendo o que o outro manda. Os currículos do BNCC, currículo nacional, eles se dividem em formas próximas e parecidas, né? Então, quando nós pensamos o corpo e o movimento é muito importante para a criança. O corpo, para nós todos, é o nosso santuário, é a nossa morada. É do corpo que emana toda a nossa vida. Então, no corpo estão guardadas as felicidades, as grandes potências, mas também é no corpo que vai acontecer uma repressão, uma opressão. É o corpo que será proibido de se mostrar, é o medo de mostrar o corpo. Isso é uma coisa muito comum entre as crianças e entre nós adultos também, né? Então é muito importante que a gente trabalhe o corpo como conteúdo, trabalhe o corpo como conteúdo e faça isso de forma consciente, sabendo da importância que tem. Por isso que geralmente os parâmetros começam com essa questão do corpo, né? Então, ali está, conhecendo o próprio corpo, através do desenho. Você pode colocar a mão e desenhar, pode deitar num papel e outra criança desenhar, a professora ajuda, e aí a criança vai ficar desenhada naquele papel. Esse papel depois pode ir para uma parede. Na parede a gente pode separar pé, cabeça, mão, barriga, né? Tudo isso, ela está estudando o corpo. Não é senso comum. Isso é algo que a criança, ela viu. Ver não é saber numa sociedade complexa como a nossa. É preciso que esse conceito seja elevado a uma categoria de um conceito científico. Quando a professora explica que aqui tem um coração, ninguém vai ver que existe um coração aqui dentro, mas tem um coração. E aí se sabe, é uma abstração. O que é uma abstração? É uma ciência. Tudo na sociedade é assim, tem a aparência e tem a essência. A aparência é aquela do senso comum que todo mundo vê, né? Mas a essência não, a essência precisa de um outro tipo de pensamento, que é o pensamento científico, estético, que o Vygotsky nos fala. Então, desenhar, colar, fazer colagens das partes do corpo, fazer as partes do corpo se mexer através da colagem. Esse desenho pode ser com giz de cera, pode ser com carvão, pode ser com tinta, pode ser recorte. Aí é a criatividade da professora. Lembrando exatamente que eu vou falar isso até o final. A criatividade do aluno depende da criatividade da professora. Porque quando a professora planeja, o que ela está fazendo? Ela está criando antecipadamente uma situação na sala de aula. Nessa criação antecipada, ela tem fundamentos teóricos, ela vai por um caminho, assim, o pensamento científico é importante, então eu vou por aqui. E ela tem, mas eu vou estudar o corpo assim, mas tem aquela musiquinha que fala do corpo, tem um conto que fala, ela vai juntar tudo isso e vai trabalhar o corpo, por exemplo, em várias fases da educação. Então, isso é o planejamento. O que é o planejamento? É uma criação. É uma criação de tipo superior, porque não é uma criação que vai acontecer no nada. Um artista, quando cria uma obra, em geral esse artista pensa, ele não dorme, perde o sono, depois a obra sai. Eu escrevo crônicas para o jornal, geralmente essas crônicas elas vão vindo pela minha cabeça durante dias, e aí eu escrevo um pedaço às vezes num papelzinho, num lugar que eu estou lá numa aula e vem um pedaço, eu aproveito. E até que chega o dia que a crônica sai. A professora, quando faz o planejamento, ela cria. O planejamento é uma criação, não é uma obrigação. Se for fazer por obrigação, melhor nem fazer.
tem que fazer como criação. Criação do quê? De um espaço de vivência desses alunos, que vai conduzir os alunos para determinado objetivo. Qual é o objetivo? A apropriação de formas mais desenvolvidas do conhecimento. Então, quando nós fazemos o planejamento, nós podemos pensar tudo isso aqui, fotografia, espelho é uma coisa legal, falar sobre as partes do corpo, mão, pé. Uma criança pequena não sabe nenhuma dessas palavras, mesmo que parte da sala não consiga se apropriar dos conceitos, lembre-se, o conceito nunca é apropriado de uma vez só. É um exercício que a criança faz, é como andar de bicicleta. Ninguém sobe numa bicicleta e sai andando. Há um equilíbrio do corpo, um equilíbrio até que chega o ponto que a apropriação do conceito da palavra também é esse, do significado da palavra. Então, se você fala pé, olha, esse aqui é o pezinho, pé. Olha o pé lá, mostra na foto. A criança está se apropriando, mesmo que ela não consiga, no final da aula ou nesse mês, falar a palavra pé, aquilo já vai sendo uma base para a construção do outro pensamento no futuro. Então, é muito importante o corpo como liberdade. Falar sobre o corpo, tocar esse corpo. Nós vivemos num mundo que as pessoas cada vez se tocam menos, tem medo de tocar, parece que tocar vai tirar um pedaço, vai doer, vai ser um problema. Não, tem que tocar. A professora, qual é o professor da educação infantil que não toca seus alunos? Claro que toca. E os alunos não se tocam entre si? Claro. E é importante que eles aprendam esse toque, um toque delicado, um toque amoroso, um toque que seja gentil. E aqueles toques mais agressivos vão sendo separados, vão sendo trabalhados, não é? Ainda em corpo, movimento, danças. Nossa, tem uma infinidade de danças possíveis, né? Então, por exemplo, você imagina uma dança guarani, né? Que vai mais ou menos no mesmo ritmo sempre, né? Que pode passar um vídeo, pode até convidar mesmo o povo guarani para ir fazer a dança. Muito bonito, da nossa região aqui, cultura ancestral da nossa região, né? A capoeira, a dança das músicas, por exemplo, chamamé, é mais difícil porque dança dois, né? Quando dança dois sempre complica, para a criança é quase um impeditivo, para a criança pequena. Então é bom danças que dançam solto, o samba, o rock. Nós pensamos o rock, por exemplo, né? O rock é uma música muito importante quando todos os grandes pensadores da estética diziam que a música era uma criação europeia insuperável, né? Que é a música erudita europeia. O blues americano surge do povo negro americano, lá no subúrbio do subúrbio, de um povo massacrado nos Estados Unidos, no final do século XIX, começo do século XX, e desenvolve uma música maravilhosa que tem um ritmo. De onde que é aquele ritmo? É da África. Aquele ritmo, assim como o samba no Brasil. De onde que veio esse ritmo? Veio da África, do povo negro, que veio para a América e trouxe esse ritmo. E virou de uma tal forma a música que hoje o rock é muito mais escutado que a própria música erudita no mundo inteiro, né? Salvo alguns poucos países. Então é muito importante esses ritmos. Esses ritmos são muito importantes. Samba, festa junina, é muito importante aquela dança da festa junina. Só da criança visualizar a outra criança, o adulto ou outra criança dançando, é muito importante. É um ritmo ali, é um ritmo que vai se estabelecendo. E quando a criança entra no ritmo, né, da festa junina, no caso, né, a festa junina é um por um, né? O um por um da festa junina, ele vai facilitar o ritmo da criança para o resto da vida. Tem crianças que vão ter dificuldade lá na frente porque faltou ali, né? Tudo isso, gente, são conhecimentos. São conhecimentos que conformam os demais e são linguagens. Linguagem não é só escrita, só falada. Tudo é linguagem, todo conhecimento. Movimento, liberdade. Então você pode ter a liberdade, você pode pegar e usar o corpo. Porque nós temos que ter o corpo sempre duro, rígido, ficar sempre na mesma posição, né? A gente pode sentar, deitar no chão, né? Pode conversar do chão, levantar para cima a perna. É liberdade. Nós temos que ter liberdade. A sala de aula é nossa, é da professora. Ela precisa ter essa liberdade de usar o seu espaço,
Se ela não tiver essa liberdade, como que ela vai passar essa liberdade para a criança? Tem crianças que são extremamente reprimidas corporalmente, e professores. Nós vivemos numa sociedade da repressão. Tem professores que têm muita dificuldade. O que fazer nesse caso? Dialogar com outras professoras, às vezes troca, às vezes, para fazer um ritmo. É importante e a professora procurar também desenvolver esse ritmo, que eu sei que é difícil, que ninguém é bom em tudo, né? Sempre tem algumas coisas que nós somos mais frágeis, outras nós somos fortalezas. Então, às vezes, a troca, né? Por exemplo, o professor de educação física pode não apenas dar aula para as crianças, mas orientar essa corporalidade das crianças. Ou uma professora de dança, que porventura acha, tem algum professor de dança aí? Nenhum? Ainda não, né? A rede é muito frágil em dança. Lá? Não. Tem mais artes visuais mesmo, né? Jogos, cordas, bolas, tecidos, tudo isso para enriquecer aquele processo ali. A criança precisa dessa riqueza e a professora também. Então, à medida que tem essa riqueza na sala de aula, a criança ela se deixa levar por essa riqueza e você conduz melhor a criança. Então, você faz um trabalho corporal com corda, com tecido, põe o tecido e arrasta uma por uma, as outras ficam esperando, agora é a sua vez de arrastar. Tudo isso é corporalidade. Só o que não pode, gente, é deixar a criança entregue, abandonada a si mesmo. Quando nós deixamos a criança ali, faça essa coisa de livre, tá livre é o tempo que o professor não é professor. Tudo bem, ninguém é uma máquina, de vez em quando a gente tá livre, mas ali o professor não é professor, o professor abandonou ali, vai lá, agora é com vocês, beleza. Faz parte também desse espaço, só que nós temos que ter consciência. Nosso papel de professor é trazer de forma planejada, organizada, fundamentada, novos conhecimentos, de preferência esses conceitos científicos que são mais importantes para as crianças, aqueles que a criança não vai aprender dentro de casa, na rua com os coleguinhas, com os primos, saindo, não vai. Ela vai com a televisão, ela vai aprender na escola. Por isso que a escola é fundamental e por isso que as professoras são fundamentais. Então, movimentos livres, eu falei loucura, movimento desconexo, tem um momento que dá para fazer qualquer movimento mesmo, sem música, sem nada, ou com música. Tudo isso é descoberta do corpo, tudo isso. Se ver no espelho, fazer com que as outras crianças digam assim, o que é isso aqui? Pega da... Vamos lá, gente. O que é isso aqui? O que é? Mão. O que é só isso aqui? Então, de uma criança para outra, e vai trocando, e elas vão vendo, né? Umas maiores já sabem onde que está o coração, está aqui, pega a criança, mostra. A criança que está sendo o objeto da atenção das demais, mesmo que ela passe por uma certa tensão ali, que passa mesmo, depois da tensão vem a calmaria. A tensão é necessária, né, naquele momento, para aquela criança. Algumas vão fazer de delírio, de prazer, umas terão dificuldade. Mas é justamente nesse gesto simples que nós estamos superando dificuldades dessa criança, né? Vamos lá. Música, sons, ritmos, né? É importantíssimo. Ritmo, música, o que nós ouvimos, o que as crianças ouvem na sala de aula, né? Então nós temos que, por exemplo, palmas. Bater palma é uma coisa assim muito importante, né? E que pode ser feito, qualquer professor pode fazer isso. Tem alguns professores que têm mais dificuldade. Até estava lembrando que a gente tinha um professor de música tocando ontem, ele falou, agora vamos bater palma, tá? Aí tinha uma colega do meu lado que batia palma totalmente fora do tempo, né? Faz parte também, mas ela estava tentando, sabe? Porque, veja, ela não está errada. Ela lá atrás... ela não incorporou esse ritmo, então ela tem que incorporar agora. Todos nós estamos sempre em processo de desenvolvimento. Isso é rico, isso é maravilhoso. O que não pode é a gente pegar e debochar de uma pessoa porque está atrás em algum momento, sendo que nós também, sistematicamente, ficamos atrás, às vezes na frente, às vezes no meio. Então, é importante a valorização da busca, né, nesse processo. Então, o ritmo, só que o ritmo ele está, por exemplo, na percussão.
Percussão é uma coisa maravilhosa trabalhar com criança. Se vocês puderem um dia, empresta da bandinha de algum lugar uns instrumentos, levem para as crianças. Mas não é chegar lá para as crianças e falar, vai, faça. Não é isso. Isso não é aula. Isso é abandono de criança, né? É só para, assim, tipo creche de antigamente. Você só cuida para a mãe poder trabalhar. Nós não, nós somos professores. É diferente.